Bom, o que eu acompanhei de 7 de setembro é que nada tudo dentro da normalidade, nada de anormal aconteceu, pela primeira vez em 4 anos. Né? A gente já estava acostumado a ameaças do nosso ex-presidente ao STF, dizer que ia fazer acontecer, todo esse clima de insegurança que a gente vinha presenciando aqui no Brasil. A gente teve um desfile, pouca gente, não teve a mobilização dos últimos anos, mas uma normalidade institucional. Ontem o Lula fez um pronunciamento na televisão, gravado, fazendo um balanço desses 9 primeiros meses de governo, que foram. Você tem uma série de coisas positivas para destacar, né? O PIB voltando aqui, o PIB crescendo com robustez, a inflação em queda, reajuste de salário dos servidores depois de não sei quantos anos sem reajuste de salário mínimo acima da inflação pela primeira vez também, acho que desde 2018 que não tinha. Reajuste da merenda escolar, depois de 6 anos sem reajuste. As crianças vão voltar a comer, estão voltando a comer melhor. Brasil, o Fome Zero, um novo Fome Zero sendo lançado para poder tirar o Brasil de novo do mapa da fome. Confiança do consumo crescendo. Hoje saiu o índice de confiança do consumo, o mais alto desde 2014. Então, quer dizer, ele fez esse balanço ontem, ele falou que o Brasil, o 7 de setembro, é a união de todos, é o dia que a gente tem que comemorar a diversidade brasileira, a gente tem que comemorar a união do país, o país não pode ficar mais dividido. E foi um desfile claramente entediante. Como todo desfile, toda parada militar é um tédio, né? É um tédio. Ainda mais as brasileiras com esses... Olha o Guto chegando aí. Ainda mais as brasileiras, né? Com esses tanques mequetrefes, todo esse equipamento bélico, entendeu? Da guerra do Sargento Garcia, né? Então, o grande problema é você resgatar uma data cívica, né? É você resgatar uma data cívica do sequestro que foi feito pelos militares durante a ditadura e nos últimos 4 anos por esse fascista maluco chamado Jair Bolsonaro, que no Dia da Pátria fazia discurso dizendo que era imbrochável, dizendo que ia enquadrar o STF inteiro, né? E ano passado usou, dado 7 de setembro, uma data cívica como material de campanha política para ele, para a reeleição dele. Então, eu vou te dizer, eu acho que ainda demora. É igual ao ranço que eu tomei da camisa amarela da seleção brasileira, entendeu? Sabe, esses símbolos a gente vai ter que reconquistar. Eu achei ótimo hoje a gente vê lá no palanque a Rosa Weber, entendeu? Com a bandeirinha pequenininha, a bandeirinha do Brasil, do tipo assim, olha, é uma civil, tá? É uma civil do governo que está, sabe, com uma ministra do Supremo Tribunal que está lá com uma bandeirinha tímida, aquela bandeirinha verde e amarela, lá, sabe, lá no palanque, entendeu? Com menos daqueles aspones, né? Aquele povo esquisito, né? Que ao longo dos últimos anos, sabe, subiu nos palanques do Bolsonaro, né? Cara, e não sei se vocês viram essa semana, né? Isso é coisa de Twitter, né? Que foi a moça que se casou, uma moça que se casou lá com o moço também, mas chamava mais atenção a moça, porque ela tinha não só um véu, que era a bandeira do Brasil, como ela tinha uma tornozeleira também, era outra parte da roupa de noiva dela. Demais, né, cara? Outra coisa que foi do cacete, né? O Zé Gotinha desfilou. Pois é. O mascote das campanhas de vacinação, vacinação essa que foi boicotada durante 4 anos, voltou a desfilar, entrou na parada lá no meio da parada militar e foi ovacionado. As pessoas lembram, entendeu? Como é importante. Ainda tem gente no Brasil que lembra que é importante você vacinar seus filhos contra sarampo, contra poliomielite, contra uma série de doenças.
Você não muda a imagem se você não mudar. Você só consegue mudar a imagem se você não mudar a atitude. E enquanto isso, por exemplo, é aquilo. Enquanto houver gente, como o Tarcísio de Freitas, que semana passada resolveu homenagear o Erasmo Dias, foi secretário de Segurança de São Paulo. A troco de quê? A troco de quê? Exatamente. Por que ele homenageado pelo quê? Por ter caçado Lamarca ou por ter invadido a PUC? Mal comparando, é o Bolsonaro elogiando o brilhante Ustra. Aí, pior é você ouvir, mas ele nunca foi condenado. Ué, e daí que não foi condenado? A história condenou ele. Exatamente. A história condenou ele. Entendeu? E ninguém foi condenado. Ninguém foi condenado nesse país por causa de crime da ditadura. Ninguém foi condenado. A gente sabe muito bem como é que foi aquela anistia para gregos e troianos. E o que aconteceu quando foi se mexer com isso, quando a Dilma resolveu mexer na Comissão da Verdade. A gente sabe muito bem o que aconteceu com a Dilma. A gente sabe muito bem como é que as plumas, né, as plumas do oficialado se agitaram nervosamente quando viram que alguém estava querendo fazer uma reparação histórica. Ninguém nem ia preso. O que a Dilma queria era só dar nome aos bois. Olha, teve tortura, sim, teve assassinato, teve execução, teve crime. Os militares cometeram crimes no Brasil durante a ditadura. Até porque ela vivenciou a tortura. Ela foi vítima. Ela foi vítima. Foi vítima. Então, sabe, enquanto a gente não apurar isso, enquanto a gente não passar isso a limpo, vai ter Tarcísio de Freitas homenageando Erasmo Dias. Aí, daqui a pouco, alguém inventa homenagear o Newton Cruz. É uma excrescência absurda. Entendeu? Absurda. É isso. Agora, do que eu peguei aqui pela deixa de vocês, eu estava mais para o começo do dia acompanhando ali algumas análises do desfile. Olha, talvez o grande mérito, não sei se vocês já falaram disso, talvez o grande mérito de um desfile entediante como esse, como deve ser, foi exatamente a gente poder respirar aliviado, né, gente? Porque de ameaça em ameaça, tenha-se ou não confirmado, consolidado, cumprido as ameaças que Bolsonaro fazia no 7 de setembro, o estado de tensão que o país vivenciou nos 2 últimos episódios em 7 de setembro é inegável, né? Hoje dá para respirar, até porque não teve obrigatoriedade de usar verde e amarelo, não teve obrigatoriedade de ninguém usar vermelho, não teve obrigatoriedade de ninguém ir de preto. As pessoas foram rigorosamente, até levando a bandeirinha lá que você falou da Rosa Weber,